questão dos pequenos grupos, para mim, eu confesso, foi daqueles que não foi logo de início, porque achava aquilo um bocado, desculpem o termo, infantil demais. O pastor Ricardo existia comigo, a Lena também, e houve um momento que eu decidi ir. E confesso, tem sido muito interessante sobre várias vertentes. A primeira, conhecer mais da Bíblia, e nós todos estamos sempre a aprender coisas novas da Bíblia, orarmos uns pelos outros e, essencialmente, também compartilharmos as nossas boas e também as menos boas experiências. Portanto, tem sido um tempo muito gratificante, acho que é importante na vida de qualquer cristão, ao tempo que assim podemos estar em pequenos grupos e orar uns pelos outros. É importante porque me ajuda a crescer espiritualmente e porque consigo recolher mais informações e conhecimentos acerca de Jesus e de Deus. Olá, bem-vindos novamente à Igreja em Missão. O tema do programa de hoje já foi abordado na primeira temporada do Igreja em Missão. Os pequenos grupos são hoje algo decisivo nas igrejas, quer sejam grupos de oração, grupos de serviço ou grupos para partilha da palavra e para transformação pessoal. E é isso que nós hoje iremos falar, sobre a experiência dos pequenos grupos na Igreja Metodista no Porto. Estão comigo a Ana Rodrigues e a Sandra Carvalho, fazem parte de um destes pequenos grupos, mas acima de tudo o importante é ouvi-las. E eu começava pela Anita, não te importas que trate assim, que é assim que tu és conhecida aqui na Igreja. Como é que, para as pessoas conhecerem, como é que funcionam estes encontros dos pequenos grupos? Estes encontros demoram cerca de 1 hora, são encontros onde nós estamos juntos para ouvir a Palavra de Deus, estudá-la, partilhar também uma reflexão, é feita uma reflexão, e são reuniões que nos dizem muito, porque têm muito a ver com a nossa realidade, com a prática do que vivemos dia a dia, e que nos dão ensinamentos também para passarmos desafios, para também enfrentarmos a semana que vem aí, que se vai passar. No final há sempre um momento também de partilha, uma música e partilha também entre as pessoas, pedidos de oração, bênçãos que tenham recebido e no final também fazemos todos uma oração e não sei se isto acontece em todas as células, mas na nossa também há sempre um momento de convívio, com um chazinho, umas bolachas, portanto é um tempo muito abençoado em que além da reflexão, da partilha, do ensino, da leitura da Bíblia, também há a parte da partilha e do convívio. É claro que isso aconteceu antes do confinamento, agora as reuniões têm sido e os encontros têm sido online, pelas diversas plataformas, mas mesmo assim tem continuado a existir uma boa adesão. A Sandra também tem tido uma experiência, até já passou por destes dois pequenos grupos, parcelas também nós conhecemos. Quais são que tipo de pessoas é que frequentam estas reuniões? Quem são os teus colegas, digamos assim, os outros crentes que estão contigo? São todos os tipos de pessoas. Eu comecei numa célula onde tinha um grupo onde fui muito bem acolhida porque tinha chegado cá há pouco tempo dos Açores. Quer dizer, já estava cá há 8 anos, mas estava há pouco tempo na igreja. E senti-me, de certa forma, especial por ser convidada para a célula e fui muito bem recebida. Criei muitos laços com essas pessoas, mas, entretanto, a nossa célula aumentou muito e teve que ser multiplicada. Eu passei para outra célula onde entrei e conheci melhor outras pessoas com quem me deu muito bem. E por isso é que se chamam células, porque quando começam a crescer e elas não devem ter mais de 12 pessoas, multiplicam-se e como as células e dão origem a uma nova célula. Continuando contigo, Sandra, que esta experiência dos pequenos grupos, das células, que importância tem tido para a tua vida? Tem muita importância, porque ali tanto ali como aqui na igreja, eu encontrei a família que eu não tenho cá. Não tenho de família cá. Estas pessoas são muito importantes para mim e quando tenho alguma dificuldade porque nós temos os grupos da célula, graças a Deus pelas redes sociais, onde nós pedimos orações pelos nossos problemas e eu sei que toda a gente está ali a orar por nós e
estamos todos, somos uma família. Um dos pontos também importantes, e a Anitta penso que tem feito isso na célula, não sendo propriamente líder, mas tem feito isso, que é o acompanhamento das pessoas. Isso tem sido também muito importante para a sua ligação e a sua integração na igreja. Sim, sem dúvida. Há muitas pessoas que, por exemplo, no meu grupo, nós temos pessoas que são da igreja metodista, temos também de outras igrejas e temos pessoas que não frequentam nenhuma igreja. Portanto, ali tem sido um tempo onde as pessoas também se unem, conhecem a palavra e também onde crescem, e muitas delas acabam por ser convidadas, e são sempre convidadas, mas acabam por aceitar e vir conhecer aqui a Igreja de Miranda ou outra igreja, e notamos o quão isso é importante para elas, não é? Portanto, todo este acompanhamento que é feito também fora da célula, ou seja, por telefonemas, por um encontro com alguém, isso nós notamos que é muito importante para cada pessoa. Muito bem. Tem algum desafio a lançar às pessoas? Alguém que, para poder participar? Sandra, não sei se queres. Sim, vale a pena irmos, porque é um momento de convívio, de partilha, de troca de ideias, e aprender mais de Deus, claro, acima de tudo. Muito bem, muito obrigado. Penso que ficaram com uma ideia do que é que são os pequenos grupos da Igreja Metodista aqui no Porto, e todos estão convidados para poderem participar. Na segunda parte do programa teremos aqui 2 líderes jovens que acompanham um pequeno grupo de jovens e adolescentes. Eles são importantes porque eles me ajudam a perceber pontos de vista que antes eu não cheguei a pensar, né? Me colocam, às vezes durante as células, me colocam questões em que eu achava que não teria nada a ver, né? Mas eu aprendo cada vez várias coisas novas e aproveito para também fortalecer mais as relações que eu tenho com as pessoas que disponibilizaram tempo para estar também lá comigo e aprender mais sobre Deus. A célula é uma forma mais informal no nosso caso, dos jovens se juntarem e estarem mais à vontade e ouvirem a palavra da Bíblia, e é uma forma também de sabermos como é que a mesma é aplicada no nosso dia-a-dia e como podemos usá-la connosco e com os outros, e também é uma forma boa para chamarmos outros jovens a participar e a conhecer a palavra, e pode ser um primeiro passo para eles depois conhecerem Deus. Os pequenos grupos para mim têm uma importância muito grande. Por quê? Porque estamos mais unidos, falamos constantemente sobre Deus, que é a nossa base fundamental. E eu quero dizer com isso, desde o tempo que começou a pandemia, isso quase que nos afastou daquele momento que nós tínhamos, da partilha. Se bem que fazemos isso online, né? Não é a mesma coisa, porque a gente não sente tão íntimo a presença das pessoas, não é? E sentimos que Deus está conosco sempre. E quero isso dizer que Deus é maravilhoso em todo tempo Deus é bom. Tudo isso há de passar, e quero que este grupo que foi fundado permaneça sempre nas nossas vidas e que nos dê sempre fruto, e que nós também possamos mostrar os frutos que daí adquirimos. Amém. Na segunda parte do programa temos connosco 2 jovens, o Afonso e a Carlota, que são líderes de um pequeno grupo de jovens e adolescentes. Muito obrigado por estarem aqui connosco. E eu começava por perguntar como é que é composto o vosso grupo. No nosso pequeno grupo nós temos jovens desde a adolescência, desde os 14 anos, e também temos jovens que são universitários e outros que também já trabalham, e temos assim alguma diversidade também, porque alguns desses jovens são de origem angolana. E portanto é assim um grupo com diversificado. Heterogéneo. Eu sei que o Afonso não no vosso grupo, mas há um outro pequeno grupo que também tem inclusive pessoas de outras nacionalidades. Não é assim, Afonso? Sim, há outro grupo de jovens mais velhos, já mais perto dos 30,
que tem jovens brasileiros, chineses e é isso, e portugueses também. Muito bem. Bom, vocês também são jovens e estão a gerir jovens, e adolescentes, que é um grande desafio. O que é que isto tem representado, este vosso trabalho, o que é que isso tem representado para vocês próprios, na vossa vida como crentes? Eu acho que é uma responsabilidade muito grande trabalhar com estas idades, com idades da adolescência, porque é nestas idades que eles começam a ter dúvidas, se calhar, a colocarem algumas questões. Também são idades onde eles têm muitas ofertas e por isso muitas vezes é nestas idades que se dá o passo da fé. E por isso eu sinto que é uma grande responsabilidade, mas também uma bênção poder acompanhar estes jovens e estou consciente que Deus é que age, não é? Portanto, eu diria a minha oração é para que Deus age através da nossa vida, nós que estamos a liderar. Pois, isto para vocês é uma missão, não é? Sim, mas também tem fortalecido a vossa Sim. Muitas vezes sou enriquecido, somos enriquecidos pelo testemunho, pelo crescimento que vamos assistindo. Sim, acabamos também por aprender com as experiências deles e com os testemunhos. Vocês sentem que a vida deles está mais fortalecida na sua relação com Deus? Sim. Temos muitos exemplos de jovens que a certa altura foram tocados de uma forma especial e como a vida deles também mudou. Também vemos outros casos que foi um crescimento mais gradual. Vemos que têm cada vez mais vontade de estar juntos, de aprender sobre a Palavra de Deus e isso é incrível de se ver. As igrejas históricas têm tido alguma dificuldade muitas vezes de conseguirem que os adolescentes se mantenham na igreja. E por outro lado, hoje eles estão muito atraídos por outras coisas, não é? Nomeadamente tudo o que é muito rápido, muito efêmero, é difícil muitas vezes prendê-los. Tem sido talvez essas uma das maiores dificuldades que vocês têm sentido ou há outros desafios que também estão pela frente? Sim, há desafios a vários níveis. Muitos deles têm outras atividades, alguns praticam desporto, outros já estão na universidade e participam em coisas na sua faculdade, como praxe, por exemplo. E por isso, portanto, as solicitações muitas vezes são muitas e o nosso, aquilo que nós tentamos transmitir é que a relação com Deus e o crescimento na palavra e na fé é importante. Sim, e nestas idades, é uma idade com muitas particularidades e mesmo às vezes não é fácil nas nossas reuniões porque eles nestas idades são mais tímidos, não se abrem tanto, não partilham tanto, muitas vezes também se refugiam nos gadgets, nos telemóveis, e então tudo isso é um desafio porque às vezes não é fácil criar interação uns com os outros, portanto tudo isso são dificuldades que sentimos. Sim. Claro. Para nós, na missão, creio, e para o programa que nós temos, um calendário de missão para a Igreja Metodista, esse vai ser o grande desafio. Conseguir trabalhar com adolescentes e com jovens, aprofundar a sua relação com Deus e, claro, que aqui também as famílias vão ser muito importantes. Muito obrigado pelo vosso trabalho e pelo vosso empenho. E se estiver interessado em participar num pequeno grupo, sentir desafiado por pertencer a uma pequena igreja, uma pequena comunidade que se reúne, não deixe de nos contactar. Tem aí no rodapé da apresentação, tem aí os contactos. São desafiados, de facto, não só a ter um contacto connosco, mas poderem ter uma relação mais profunda com Jesus. O próximo programa falaremos sobre outro tema muito importante
para o fortalecimento da Igreja, o ensino. E é fundamental que cada um possa ter uma paixão pelo um maior conhecimento da Palavra de Deus. Contamos convosco, contamos com a vossa presença. Fiquem com a paz de Deus. Amém.